Provérbios para hoje, sabedoria para viver e morrer para a glória de Deus. Atitudes corretas diante de Deus. Hoje nós vamos olhar para a figura divina no livro de Provérbios. Tentar encontrar ali, que não é difícil, a pessoa de Deus. O que o sábio diz a respeito de nosso modo de viver diante de Deus. O sábio, primeiramente, compreende que a sabedoria vem de Deus. Não há uma sabedoria que possa ser aquela procedente do alto, como disse Tiago, senão essa que venha de Deus. Nós dependemos dessa sabedoria, nós precisamos pedir a Deus essa sabedoria e, evidentemente, ela está relacionada à meditação na palavra de Deus, a um ler, a um compreender, a um refletir sobre aquilo que Deus diz na sua palavra. E essa sabedoria consiste em ter uma atitude correta diante de Deus. O sábio não é aquela pessoa que responde bem, que consegue discernir ou entender os arcanos da criação, as bases fundamentais de como funciona o universo. O sábio é aquele que tem uma atitude correta diante de Deus, segundo o pensamento da sabedoria hebraica. Martinho Lutero diz que nós vivemos uma realidade que ele denominou coram Deo. Significa diante de Deus. Nós vivemos diante de Deus. A ideia é, Deus é uma presença inescapável. Onde eu estiver, ali Deus está. Não há um lugar que eu possa denominar lugar onde Deus não esteja. Então, se esta é a realidade, segundo Martinho Lutero está dizendo, nós vivemos diante de Deus o tempo todo, dormindo, andando, trabalhando, nos divertindo, fazendo o que você imaginar que nós possamos fazer, fazemos diante de Deus. E há na literatura sapiencial uma atenção especial à atitude do homem perante Deus. E é neste quesito que o homem sábio se mostrará sábio e o insensato, desprovido de sabedoria. Diferindo da literatura sapiencial grega, baseada em mitologia e também na filosofia grega antiga, a literatura sapiencial hebraica foi produzida levando em consideração a intervenção divina na história humana. Explicando, na literatura grega clássica, eles têm uma concepção deísta. A ideia deísta é Deus fez o universo e abandonou ele, criou suas leis e deixou ali tudo funcionando como as leis já definem, como se você desse corda num relógio antigo, né? Daqueles relógios de corda, e deixasse ele funcionando enquanto a corda está girando, o relógio está funcionando. Mas no pensamento judaico-cristão, Deus intervém, Deus está aqui. Deus está tão aqui como se não estivesse em nenhum outro lugar. Deus é quem garante os benefícios decorrentes do agir sabiamente e as consequências do agir sem sabedoria. É Deus quem vai premiar o sábio e punir o tolo. Na literatura sapiencial hebraica, há uma forte ênfase na providência divina e o sábio deve entender que tudo o que ele intenta e faz deve levar em consideração a realidade da intervenção divina constante e certa. É isso, em certo sentido, que é temer a Deus. É saber que Deus está olhando os mínimos detalhes. Deus tudo sabe, tudo vê. Deus dará a nós a colheita daquilo que semearmos. O nome geral para Deus, que é Elohim, e ele ocorre 7 vezes. E já o nome mais específico, Yahvé ou Adonai, ocorre 94 vezes no livro de Provérbios, também Eclesiastes e no livro de Jó. Veja que é uma preocupação aqui, não, em Provérbios apenas, tá? Há uma preocupação em se entender a intervenção constante de Deus na história. O livro de Provérbios, então, nos apresenta uma série de atitudes corretas do homem sábio perante Deus. E quais são essas atitudes? Vejam bem. Primeiro, o sábio teme ao Senhor. Esse é básico. O sábio sabe que precisa pautar o seu comportamento, o seu agir, o seu pensar, o seu sentir de acordo com a vontade de Deus. Caso contrário,
ele estará semeando algo danoso para si. Por isso ele teme ao Senhor. Ele sabe que Deus não vai deixar impune os pecados cometidos. Ele sabe que de Deus não se zomba, o que o homem plantar é isso que ele vai colher. Então o temor de Deus rege todo o seu modo de viver. E aí o sábio vai dizer, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E os insensatos desprezam a sabedoria. Quando o sábio pratica aquilo que é justo, ele vai entender o que é temer ao Senhor. E, ao invés de ser sábio aos seus próprios olhos, achar que sabe tudo, teme ao Senhor e, desta forma, evita o mal. Temer o Senhor é odiar o mal. Odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. É o temor do Senhor que prolonga a vida, e o sábio sabe disso. Ele sabe que quem anda direito teme ao Senhor. Ele sabe que aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para seus filhos. É isso que ele quer na vida, né? É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É o temor do Senhor que ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado e com o temor do Senhor o homem, o sábio, né, evita o mal. É o temor do Senhor que conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Quem não quer uma vida assim? Poder descansar em paz, livre de problemas. O sábio quer, por isso ele teme ao Senhor. A recompensa da humildade, do temor do Senhor, é riqueza, honra e vida. Quem não quer estas coisas, né? Não inveje os pecadores, melhor será que você tema ao Senhor. Tema ao rei, né? Mas acima de tudo teme ao Senhor, porque se não temer ao Senhor, você sofrerá os danos de maneira inevitável. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor! A felicidade está em permanecer sempre debaixo, sempre temendo ao Senhor, pois isso é o mais sábio a se fazer. Veja, o sábio sabe que precisa temer a Deus. O sábio também confia no Senhor, não somente teme, mas ele confia. Pois ele diz aqui, o sábio conselhando seu filho, né? Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará. Há uma versão que diz, Ele aplanará, Ele tornará reto as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e evite o mal. Quem examina com cada questão com cuidado prospera, e aquele que confia no Senhor é feliz. Não diga a respeito de quem lhe fez mal, né? Eu vou fazer ele pagar o mal. Espera no Senhor, confia que Deus dará a vitória a você. E ele diz que ao crescer em sabedoria, nós vamos aprender a confiar em Deus e Deus vai nos ensinar. Os homens maus não entendem ou não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor sabem plenamente o que é justo, né? O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Veja, a condição pela qual ele está dizendo que nós vamos alcançar prosperidade é temer ao Senhor, é confiar no Senhor. Quem teme ao homem cai em armadilha, mas quem confia no Senhor está seguro. Em terceiro lugar, o sábio reconhece que Deus é quem concede boas dádivas a ele. Veja, ele sabe que ele não tem nada que seja dele mesmo, não pertence a ele, e também não foi granjeado pelos seus méritos, é graça de Deus, é benefício de Deus para ele. O Senhor é quem dá a sabedoria, e da sua boca procedem conhecimento e discernimento, para você fazer a coisa certa e ser abençoado por viver de maneira correta. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-as ao redor do seu pescoço, escreve na tábua do seu coração, então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Coisas desejáveis. Ter o favor de Deus, quem não quer ter o favor de Deus, né? Deus lhe ser favorável. Também o favor dos homens, as pessoas serem bondosos com você, atenciosas e boa reputação. Mas para quem são essas coisas, né? Para quem reconhece que é de Deus que vem toda a boa dádiva e todo o dom perfeito. Honra a herança dos sábios. Veja, você quer ter honra, quer ser honrado, a Bíblia diz, os sábios têm a honra como uma recompensa.
Todo aquele que me encontra, sabedoria falando, né? Encontra a vida e recebe o favor do Senhor. O Senhor não deixa o justo passar fome. Não se preocupe com a provisão para as suas necessidades. Deus é o teu provedor. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Uma riqueza sem nenhum tipo de sofrimento. O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas deleita-se com o que fala a verdade. Aí o homem batalha, luta, mas se ele não encontra uma esposa que seja uma boa esposa, excelente, ele poderá ver todo o fruto do seu trabalho se perdendo. Ter uma boa esposa é bênção de Deus. Ele diz aqui, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu a bênção do Senhor. Casas e riquezas se herdam dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. Eu creio que se Deus quer punir um homem, dá a ele uma esposa que vai depredar seu patrimônio. Igualmente uma mulher vai arranjar-lhe um homem que vai causar-lhe sérios problemas mentais, psicológicos e até mesmo financeiros. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Você pode planejar o que você quiser. A vitória vem do Senhor. Se o seu inimigo tiver fome, então dá-lhe de comer. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Veja, muito antes de Jesus falar no Sermão do Monte sobre o dever de amar os inimigos, aqui o sábio já está dizendo, cuide do seu inimigo. Ele está com sede? Dá de beber. Está com fome? Dá algo para ele comer. Cuida dele. O Senhor vai abençoar você. Muitos desejam o favor do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Está bem claro aqui, o sábio reconhece. Ele não tem nada que proceda dele ou dos outros. Tudo vem das bondosa mão de Deus. Outra coisa que o sábio sabe é o que Deus detesta. Isso é importante, muito importante. Não tenha inveja de quem é violento, não adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso. A palavra aqui é bem forte, viu? No hebraico quer dizer que o Senhor tem verdadeira aversão, mas o justo é seu grande amigo. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta. Olhos altivos, é arrogância, né? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Se você memorizar, decorar essa lista aqui, você já vai evitar grandes males na sua vida, porque você estará detestando o que Deus detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue e assim por diante. Principalmente quem promove discórdia entre irmãos. O Senhor repudia a balança desonestas. Os pesos exatos lhe dão prazer. Faz o que é certo, faz o que é justo, Deus vai te abençoar. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Pesos adulterados, medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Questão de justiça. Deus é justo e ama a justiça. A quinta coisa, o sábio sabe que Deus a tudo vê e ouve. Quando eu era criança, eu cantava uma canção, né? Cuidar do olhinho que vê, cuidar do pezinho onde pisa, a mãozinha o que pega, o Papai do Céu está olhando para você, né? Deus está vendo cada detalhe. Não tem como escapar dessa vigilância plena e perfeita de Deus o tempo todo. Veja o que o sábio diz. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Esse foi um dos primeiros versículos que eu memorizei
E ele serve exatamente para chamar nossa atenção para essa verdade. Não há como escapar dos olhos perscrutador de Deus. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor. Quanto mais os corações dos homens, aquilo que a gente deseja lá no íntimo, deitado na sua cama, nos seus pensamentos mais profundos, Deus conhece. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Os ouvidos que ouvem, os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Aqui está uma questão de lógica, né? Se Deus fez o teu ouvido, os teus olhos, será que Ele não está ouvindo o que você ouve, vendo o que você vê? O Espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas Ele frustra a palavra dos ímpios. Em sexto lugar, o sábio sabe que Deus é quem dá a última palavra em tudo. Tudo. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Este versículo não é contra o planejamento, pelo contrário, até incentiva o homem a planejar, porque diz, o homem planeja e é natural que planejemos, que tenhamos planos. Mas entendamos que Deus tem toda a autoridade para mudar os nossos planos, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. O nome do Senhor é a torre forte, os justos correm para Ele e estão seguros. Muitos são os planos do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir seu próprio caminho? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos lhe parecem justos ao homem, mas o Senhor pesa o coração. Outra coisa que o sábio faz, e ele sabe muito bem a importância disso, é consagrar a Deus tudo o que ele tem. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, não somente o que temos, mas o que fazemos, né? Seus planos serão bem-sucedidos. Em oitavo lugar, o sábio sabe que é Deus quem o livra do mal. Isso é muito importante, porque não é por nossa astúcia, conhecimento, precaução, prudência, astúcia que nós vamos nos livrar do mal. Jesus inseriu na oração do Pai Nosso, livra-nos do mal. Não terá medo o sábio, né? Aquele que busca a sabedoria, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. O caminho do Senhor é refúgio dos íntegros, mas é a ruína dos que praticam o mal. Os justos jamais serão desarraigados, mas os ímpios pouco duram na terra. O salmista diz, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprime o necessitado do tribunal, pois o Senhor será o advogado deles e despojará de vida os que os despojarem. Em nono lugar, que além de tudo que nós já falamos, o sábio sabe mais algumas coisas. Por exemplo, ele sabe a importância da disciplina do Senhor. Não despreze a disciplina do Senhor, não se magoe com a sua repreensão. Tenha prazer em ser corrigido por Deus, pois o Senhor disciplina quem ama. Se Ele está disciplinando você, essa é uma declaração de amor, Ele se preocupa com você, assim como o pai faz ao filho a quem deseja bem. Ele também sabe que Deus resiste aos soberbos. Se tem um grupo que Deus tem uma rejeição e uma oposição clara, são os soberbos. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Por fim, o sábio ainda sabe que Deus tem um propósito em tudo que faz. As ações de Deus não são não intencionais, todas elas são intencionais. O Senhor faz tudo com um propósito, até o ímpio para o dia do castigo. Sabe que Deus faz com que até os inimigos do sábio tenham paz com ele.
É Deus quem reconcilia as pessoas. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivem em paz com Ele. Ele sabe também que Deus ama a honestidade. Balanças e peso honesto vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Também Ele sabe que Deus prova as intenções do coração. O crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O Senhor está constantemente colocando-nos em prova para que nós vejamos o que está em nosso coração. Ele sabe que Deus ama a generosidade. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor, Ele o recompensará. Por fim, ele sabe que Deus preza mais a boa ação do que os muitos sacrifícios. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Também sabe que não há conselho ou sabedoria que possam ser usados contra o Senhor. Não há sabedoria, não há discernimento, nem plano que possa opor-se ao Deus. Ele sabe que a beleza é enganosa, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. A beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será honrada. Vamos orar? Ó Deus, que eu tenha diante de Ti uma atitude sábia o tempo todo. Em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe.